Meus amados irmãos, nós estamos nessa série de reflexões sobre esse tema, vida plena, o evangelho sem a máscara da religião. É muito importante você ter em mente o nosso tema durante toda a série, enquanto você lê o livro de Gálatas, enquanto você participa do discipulado e lê o material do discipulado, você ter em mente que nós estamos falando sobre como ter uma vida plena. O que eu chamo de vida plena? Uma vida satisfeita, uma vida feliz, uma vida que busca as prioridades certas da vida. E o caminho para isso é nós entendermos o evangelho sem as máscaras da religião que todos nós temos. É uma exposição bíblica, é um bate-papo, como colocamos aí, baseado no livro de Gálatas. Hoje nós pretendemos, se Deus assim permitir, terminar o capítulo 2 de Gálatas. E para isso eu quero ler com vocês dos versos 11 ao verso de número 21, que será o foco da nossa reflexão. Nós já iniciamos o capítulo 2 em 2 domingos, agora nós vamos concluí-lo. Vamos ler, mesmo sem ter diferença de cores aí, vamos ler responsivamente, alternadamente. Vamos lá. Mas quando Pedro veio a Antioquia, é Paulo falando, tá? Tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Só para uma observação, para você que está ouvindo esse áudio, ou você que está aqui, nós estamos usando a nova versão transformadora nessa série, tá? Uma versão bíblica. Verso 13, como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Podem ler. Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. Pode abrir para mim, mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Pois, quando eu procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E não considero a graça de Deus algo sem sentido. Pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, mais uma vez rogamos a tua ajuda. Que o Senhor nos abençoe por meio da leitura, entendimento, interpretação da tua palavra. E principalmente, aplicação para as nossas vidas. Que o nosso foco não esteja apenas em Paulo, apenas em Pedro, mas esteja em nós no que diz respeito à transformação que o Senhor está nos oferecendo
por meio do teu evangelho, especificadamente na carta aos Gálatas. Que o teu Espírito nos ilumine e nos guie. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. O texto começa dizendo que Pedro, quando Pedro veio a Antioquia, o Gerson vai mostrar um mapa, pode mostrar um mapa, só para nós entendermos geograficamente aqui, aonde que está. Esse mapa é da segunda viagem de Paulo, mas não precisa ter o foco na segunda viagem de Paulo, tá? Nem nesses traços vermelhos aí não. O que eu quero que você enxergue é a região da Antioquia. Tá aqui, ó. O laser tá fácil aí? Com quem que tá o laser? Dá aqui para mim, Henrique, só para o pessoal não ficar perdido ali, enquanto eu mostro. Olha lá. Aqui, invertido. Nós temos aqui o que é importante para nós entendermos Gálatas e todo esse contexto. Jerusalém é o epicentro de toda a fé judaica, também da fé, o evangelho foi anunciado por Jesus ali, por toda a região da Judéia, mas Jerusalém sempre foi o foco. E quando Jesus sobe aos céus, os discípulos têm foco em Jerusalém, ali é onde tem o maior número de convertidos. Antioquia da Síria, percebam que na Bíblia nós temos duas Antioquias. Temos aqui a Antioquia da Síria e temos uma outra Antioquia. Essa que aparece nesse verso 11 está se referindo a esta Antioquia da Síria. Por que ela é importante? Aqui tem o Egito, né? Aqui ó, se tivesse continuação estaria a África, né? Aqui o norte da África, Egito, e aqui a região da Palestina hoje, a Judéia naquele tempo. Muito bem, Jerusalém, essa região aqui é dominada, obviamente, pela cultura judaica. Então, o evangelho anunciado nessa região é o evangelho anunciado muito nas sinagogas, é o evangelho de conversão de judeus. Os judeus entenderam que Cristo é o Messias prometido lá nos escritos para o povo de Israel. Quando nós chegamos em Antioquia é que nós encontramos já uma mistura maior entre judeus e gentios. Então, por que isso é importante? Porque Gálatas está o tempo todo nos mostrando judeus e gentios. Quando Pedro, que estava em Jerusalém, o texto bíblico diz isso, chegou em Antioquia. Pedro subiu, literalmente subiu, região hipermontanhosa aqui. Subiu. Quando ele chega em Antioquia, Pedro está num contexto de um grande número de gentios, judeus também, mas muitos gentios, diferente de Jerusalém, cujos gentios eram minoria. Isso é importante nós entendermos. Outra coisa que esse mapa nos mostra é toda a região da Galácia, né? A carta foi escrita aos Gálatas, como nós já vimos no início da série, não é uma igreja específica, igual Paulo escreveu para os Colossenses, Paulo escreveu para os Efésios, não é para uma cidade ou uma igreja específica. Gálatas é escrita, essa carta, para toda essa região que se denomina Galácia. E uma curiosidade, já que nós estamos aqui nesse mapa mostrando a segunda viagem, né? Paulo saiu daqui, ó, Jerusalém, deu essa volta toda e voltou. Todas as viagens missionárias de Paulo só tem uma região que ele sempre passou, a Galácia. Todas as viagens. Daí é importante. O verso 11 ainda diz assim: tive de me opor-me a ele abertamente. Então começa, né, mais quando Pedro veio a Antioquia, Paulo falando, tive de me opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Meus irmãos, nós estamos falando de dois apóstolos. Nós estamos falando da igreja de Deus. E eu quero que você perceba uma coisa importante aqui. Um problema aconteceu na igreja. Uau! Problemas acontecem na igreja. E não é um problema qualquer. Havia um problema a ser resolvido envolvendo líderes da igreja. Por que as coisas são assim? Bom, primeira coisa, nós temos esse relato para nos lembrar que problemas sempre ocorrerão na igreja. É utopia achar que um dia nós vamos ter unidade plena,
um dia nós não vamos ter discordâncias, que nós somos santos, maravilhosos, que a gente não magoa ninguém, que a gente já aprendeu e está tudo resolvido. Não! A palavra de Deus repetidas vezes nos mostra, Atos nos mostra, as cartas nos mostram, o Antigo Testamento nos mostra, não no contexto de igreja, mas no contexto de povo de Deus, que problemas sempre ocorreram, problemas ainda ocorrem, problemas ocorrerão. Por quê? Porque nós somos pecadores. Todos os membros da Igreja Jardim América são pecadores. Todos os presbíteros são. O pastor Sandro também, só eu que não. Todos somos pecadores. Não tem diferença. A liderança não é. Não, o pastor Marcelo é um ungidão. Ele é ungidão, então ele não é pecador. Nós somos. Não existe isso. Eu não sou sacerdote. Nós somos pecadores. Paulo era pecador. Pedro era pecador. Ora, é claro que eles iam ter problemas sendo pecadores. Por isso não deve nos assustar. Nossa, olha o que diz aqui. Paulo se opondo a Pedro. Um problema na igreja. Ah, a igreja do Jardim América não era igual essa igreja aí da Galácia, não. Claro que é. Nós somos uma igreja bíblica. Ou seja, pecadora. Necessária, necessitada, melhor dizendo, da graça de Deus nas nossas vidas. Agora, o texto diz que ele se opõe a Pedro. Deixa eu falar uma coisa assim bem prática para as nossas vidas. Sempre que você tiver que se opor a uma pessoa, confrontar uma pessoa, o ideal é que você não faça isso publicamente. O ideal é que você chame essa pessoa em particular e bata um papo com ela. Paulo não faz isso. Agora eu quero que você entenda que Paulo não faz isso, em particular, ele faz de forma pública, intencionalmente. Paulo tinha um propósito com isso. O evangelho estava em jogo. As últimas 2 reflexões nossas, se você não perdeu, entra lá no site da igreja, está tudo lá disponível, uma em vídeo, outra em áudio, para você entender isso daqui. O evangelho estava em jogo. Uma coisa era o evangelho teórico. Nós cremos que o evangelho é a fé em Cristo Jesus e somente. Outra coisa é o evangelho prático. Eu creio que isso é assim, então eu vou agir assim. Pedro coloca o evangelho prático da sua vida, a resposta nossa de vida ao evangelho, em xeque ao agir como ele estava agindo. Nós lemos, você já sabe o que aconteceu, mas nós vamos ler de novo. Era um caso extremo. E o fato de Paulo ter feito isso de forma pública, não ter chamado Pedro à parte, é exatamente porque Paulo queria mostrar para Pedro e para todos que o assunto era muito grave. E aí, meus amados irmãos, a nosso tema, está aí o tema, no cantinho ali. O nosso tema fala de máscaras. E nós temos falado muito de máscaras. Máscaras da religião, vamos falar hoje de novo sobre elas. Mas pior do que as máscaras da religião, que às vezes a gente coloca, são as máscaras que nós usamos de acordo com uma pessoa ou de acordo com um grupo de pessoas. Então, eu estou com aquele grupinho de pessoas, eu coloco uma máscara. Aí eu estou com aquela outra pessoa, eu coloco outra máscara. Eu estou com os meus amigos do trabalho, eu tenho uma máscara. Eu estou em aconselhamento com o pastor, eu tenho outra máscara. Isso é algo abominável diante de Deus. Isso é algo terrível. E era isso que estava acontecendo. Verso 12. No começo, quando ele chegou, ele comia com os gentios. Olha a máscara. Legal. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar. Com medo, atenção para essa palavra, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Ele estava lá de boa com os gentios, chegou uns amiguinhos dele judeu, ele começou a menosprezar e não comer mais com os gentios. O que eu quero que você entenda sobre máscaras é que, obviamente, elas nunca são reais. A máscara nunca é a pessoa real, nunca é ela mesma. A pessoa que está sempre usando uma máscara é uma pessoa que está em grande perigo. Pedro estava em grande perigo e Deus usou
Paulo para alertá-lo. Quem sabe Deus esteja usando agora o texto de Paulo para nos alertar do grande perigo das máscaras. Porque quando nós usamos muitas máscaras, meus amados irmãos, a médio e longo prazo, a tendência natural é nós perdermos a nossa identidade. É aquela pessoa que mente tanto, que ela passa a acreditar nas suas mentiras, mas acreditar ao nível de entender como verdade. A pessoa não é dissimulada, ela faz de propósito, ela já nem percebe mais. Ela não é mais autêntica, ela não é mais... Here's a funny thing about people. We all like to look good, to make a good impression, to show everyone else we have it all together. Even though none of us do, the only way to pull this off is to put something else on. And that something is called a mask. A mask can help you get a job. I have over 12 years of consumer electronics experience, playing video games in my parents' basement. It can make you look smarter. Organizational energies to maximize corporation synergy. I have no idea what I'm saying. And more dateable. I can't believe you're single. And I can't believe you're 25. I'm not single. I'm not 25. We use our masks to impress people. 65-inch LED TV. Oh, it was gorgeous. It was like only this thick. I mean, you know, it's expensive and all, but it is the best. So much debt. We use them to fool people. I thought I was going the speed limit, officer. We even use them to protect the feelings of the people we love. That was a beautiful song, sweetie. I'm pretty sure you're tone deaf. I think I'm just gonna walk to school today. Because I'm kind of embarrassed to be seen with you. He sounds like a great guy. What are you thinking? You do not look fat in those jeans. So that's why they call it a muffin top. We all wear masks from time to time, but the craziest place we put them on is in church. Hello, brother! Amen. Greetings to you on this day that the Lord has made. Something about it makes us want to look our best, I'm fine. sound our best, He hath blessedeth me so verily. and make like everything is perfect. Things are great. But behind every perfect mask is a perfectly messed up life. People with hearts that are empty, confused, addicted, hopeless, helpless, and hurting. People who think But here's the thing. This is exactly the kind of life where God shows up. Messes are his specialty. The one thing God can't work with is a mask. So around here, we have a saying. It's okay To not be okay. Nobody's perfect. But grace is available. We believe God doesn't love us if or because. He loves us anyway. We all like to look good to others. We like to make a good impression. But when it comes to God, the best impression you can make is to just be you. Apenas seja você mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso olhando para esse texto. E sabe, meus amados irmãos, que na nossa cultura brasileira, nós temos um traço que é chamado culturalmente de jeitinho brasileiro, que deixa assim escancarado as nossas máscaras. O brasileiro é conhecido por usar máscaras por causa da fama do nosso carnaval. Mas eu acho que o jeitinho brasileiro, nesse sentido de máscaras, o brasileiro é conhecido por usar máscaras por causa da fama do nosso carnaval. Mas eu acho que o jeitinho brasileiro, nesse sentido de máscaras que nós usamos, aflora de forma ainda mais intensa esse nosso jeito de ser. Mesmo pessoas da igreja, como o vídeo diz. Vou dar alguns exemplos de máscaras que nós usamos hoje. Quando, por exemplo, nós tomamos uma multa, e para não perdermos ponto ou não termos algum problema, nós colocamos no nome da nossa esposa, da nossa avó ou de outra pessoa. Quando, por exemplo, uma loja publica uma oferta e o negócio custa R$1.000 e a loja publicou a oferta por R$100.
E você vê aquilo ali, você fala, não, eu tenho que aproveitar. Mas você sabe que é impossível aquele negócio estar sendo vendido a R$100, porque ele vale 1.000, a não ser que tenha ocorrido um erro. Mas a nossa intenção, a gente coloca uma máscara hipócrita e fala, não estou nem aí. Anunciaram por 100, eu tenho meus direitos, Código de Defesa do Consumidor, sem se dar conta de que alguém vai ser prejudicado, algum funcionário, por você levar vantagem em ver aquele descontão. Nós usamos máscaras, por exemplo, quando alguém pergunta para você, eu acho absurda essa pergunta, mas é prática comum, infelizmente. Você quer que eu emita a nota fiscal no valor cheio? Como assim? Isso para o discípulo de Jesus deveria ser abominável. Não é isso que eu estou comprando? Vai emitir no valor cheio, claro. Usamos máscaras quando usamos e ainda indicamos para outras pessoas programas, games, músicas piratas. E a gente faz isso sem constrangimento. E depois chega na igreja e canta, Senhor, eu confio em Ti. Aí, ou então você vê aquele anúncio, assim, a Sky TV, né? TV Sky. Instalação com equipamento por um valor X, que é 10 vezes menor que o valor normal, e o cara ainda coloca assim no jornal, sem mensalidade. Aí você fala, para que eu vou ser otário de ficar pagando mensalidade, chamar a Sky? Esse cara pode vir aqui, ele instala tudo para mim, e eu vou ter acesso a todos os canais, sem precisar pagar mensalidade. Estou dando exemplos simples das máscaras que nós colocamos. Existe uma expressão em português que a gente poderia até substituir pelas máscaras. É cara de pau mesmo. Ou uma máscara de pau. Você tem consciência de que você está fazendo está errado, mas isso está impregnado na nossa cultura. Eu estava no Projeto Timóteo essa semana em Campinas, e lá a gente refletindo entre pastores, cerca de 20 e poucos pastores, e uma das reflexões que nós fizemos foi, será que a pessoa que vocês veem aqui no púlpito é quem eu sou de fato? Ou será que quando eu estou aqui no púlpito, eu também coloco as minhas máscaras? Eu não sou perfeito e tenho muitos pecados, mas se tem uma coisa que eu prezo, meus amados irmãos, é eu ser o mesmo Marcelo daqui de cima, e no campo de futebol, e na minha vizinhança. Sempre consigo? Não. Mas me esforço para isso. Agora, a pergunta poderia ser invertida também. Será que as pessoas que eu vejo no auditório, que eu vejo cantando, que eu vejo atentas ao que Deus está falando, são as mesmas que eu encontraria no seu contexto de trabalho? Será que o marido que bate um papo, gente boa comigo aqui na igreja, é o mesmo marido com a sua esposa e age assim com a sua esposa durante a semana? Será? Ou nós estamos todos usando máscaras? E chegamos na igreja e damos glória a Deus, mas em outros contextos, às vezes, somos como monstros. O que eu quero dizer para você é, Deus conhece o nosso coração. Ele vê as nossas máscaras, mas Ele não se impressiona pelas nossas máscaras. Ele sabe que as nossas máscaras não é a realidade das nossas vidas. E meus queridos, eu não quero falar de carga, de peso, eu quero falar de graça. Por isso eu preciso te dizer o seguinte, quem entendeu o Evangelho, entendeu, o vídeo fala isso, mais ou menos, entendeu que é normal ter não tem problema você ter uma vida bagunçada. A pessoa que entendeu o Evangelho é a pessoa que entendeu que não tem problema ela não ser perfeita. A pessoa que entendeu o Evangelho é a pessoa que entendeu que uma vida bagunçada, isso é uma frase do vídeo, vidas bagunçadas são especialidade de Deus.
Não tem problema não estar tudo ok, né, como diz os americanos, na sua vida. Não tem problema você não ser perfeito. O Evangelho, Deus chama pessoas exatamente assim, porque Ele sabe que não existem pessoas perfeitas. Deus conhece o nosso coração, Ele também conhece as máscaras que nós usamos. Qual era a máscara de Pedro? Essa é a pergunta. A máscara de Pedro era a necessidade de agradar pessoas. Talvez seja a sua, talvez seja a minha também. Pedro tinha uma compulsão em ser aceito. É só você ler o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João também, e analisar o perfil de Pedro, você vai ver que ele quer sempre estar bem com todo mundo. E se deu bastante mal por causa disso, mas Jesus começou a se afastar, verso 12, com medo daqueles que insistiam na necessidade. O medo de Pedro, nós temos que analisar, meus amados irmãos, o que passava no coração de Pedro. O medo de Pedro era ser rejeitado. Essa questão de nós queremos agradar as pessoas, a gente tem trabalhado bastante nas últimas 2 semanas no discipulado. Porque é fácil falar dos outros, né? Fulano sempre quer agradar as pessoas, não está focado em agradar a Deus. Mas quando você olha para você, às vezes é mais difícil de identificar. Por isso que eu dei esses exemplos das nossas máscaras. O medo de Pedro era ser rejeitado. Por quê? Porque haviam leis cerimoniais. Depois você lê em casa Levítico 11, depois você lê em casa Levítico 15. Você vai encontrar ali orientações que eles não podiam comer alimentos impuros. Eles não podiam ter contato com enfermos. Eles não podiam tocar ou comer coisas mortas. Tinha lá vários detalhes quanto a isso. Mas entre as regras cerimoniais tinha uma que era que você não podia comer com estrangeiro. E esse é o ponto aqui. Por que nós temos isso no Antigo Testamento? Porque esse era o método de ensino de Deus. Deus queria mostrar para as pessoas que pecadores não podem entrar na sua presença sem se purificar. Por isso, nossa pastor, por que esses rituais todos, essas coisas que os judeus faziam no Antigo Testamento? Deus ensinando as pessoas que não é possível estar na presença dele sendo pecador. Você precisa se purificar. Agora, Pedro já tinha entendido. Depois você lê em casa também, Atos, capítulo 11. Pedro já tinha entendido que Cristo nos purifica. Por isso não vale mais essas regras da lei do Antigo Testamento. Como que ele entendeu isso? Deus chamou um centurião, o nome dele era Cornélio. Deus falou, olha, vai lá, encontra Pedro e diz para Pedro, e aí Pedro teve um sonho, antes do centurião chegar. E nesse sonho Pedro viu como um grande lençol branco, e vários animais que eram proibidos para os judeus, estavam nesse lençol. E a ordem de Deus para Pedro no sonho foi, Pedro, está vendo esses animais nesse lençol? Mata e come. Qual era o recado? A própria Bíblia fala lá em Atos 11. A palavra é exatamente essa. Pedro, não chame de profano o que Deus purificou. Pedro tinha entendido. E aí ele encontra o centurião Cornélio e ele fala, agora eu entendi. Deus me revelou, o Evangelho não é mais só para os judeus, o Evangelho é para todos os povos. Vamos anunciar o Evangelho para os gentios também. Percebam, irmãos, Pedro passou a comer com os gentios, porque Deus mostrou para ele que ninguém é imundo em Cristo Jesus. Que nós não precisamos mais de rituais, nós não precisamos mais de máscaras, nós podemos ser autênticos porque estamos diante dessa mesa. O corpo e o sangue de Cristo nos purifica de todo mal. Deus nos aceita, mas mesmo assim, Pedro teve medo. Por quê?
Ai, o que vão falar de mim? O que os judeus vão falar de mim se me verem aqui comendo com os gentios? Pedro já sabia a nova liberdade que ele tinha em Cristo. Mas ele ficou preocupado, o medo dele. Ai, deixa eu ser educado aqui com os meus irmãos judeus. Deixa eu ser educado com o pessoal da minha família aqui. Eles estão fazendo algo que é abominável diante do Senhor. Mas eu não vou falar nada não, né? O pessoal do trabalho aqui, isso não tem nada a ver um discípulo de Jesus fazer isso. Mas por educação, eu vou ficar aqui no meio deles. Deixa o pessoal da faculdade, eles estão me convidando para isso. Eu tenho que ir, né? Porque é falta de educação, eu não... Foi isso que Pedro fez. E eu estou dando exemplos nossos, reais, para você não ficar pensando no pecado de Pedro, mas pensar nas nossas falhas, nas nossas máscaras. Pedro estava agindo agora em inconformidade com o que nós já vimos no capítulo 2 mesmo, a primeira parte do capítulo 2 de Gálatas. Havia tido como que um concílio em Jerusalém. Paulo já tinha visitado Jerusalém, já tinha conversado com Pedro, Tiago e João, e eles nem exigiram que Tito fosse circuncidado, que era a prova de que o evangelho era para todos. Pedro estava em inconformidade com essa resolução. Agora, detalhe, o problema maior é que ele era um discípulo, ele era um líder. E outras pessoas começaram a imitar Pedro. Aí eu quero falar uma coisa para você. Todos nós somos vistos, em alguma maneira, de alguma maneira, porque somos discípulos, como algum tipo de modelo para a sociedade. A sociedade está olhando para a gente. Ou para criticar, ou simplesmente, ou por curiosidade, ou para seguir. Estão de olho em nós. E o que você faz na sua vida, não aqui na igreja também, mas principalmente lá fora, vai influenciar, tem muito valor para as pessoas que estão olhando para você. Vai influenciar e tem muito valor positivo, ou vai influenciar e tem muito valor negativo. Olha o verso número 13. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. E até mesmo Barnabé, se deixou levar por ela. Meus amados irmãos, as pessoas às vezes me abordam em Santa Bárbara do Oeste. Acontece, por exemplo, recentemente tem acontecido na academia. Eu treino aqui na academia do Betão. Poucos, ou quase ninguém ali sabe que eu sou pastor. Nas últimas semanas aconteceu, estou lá treinando, converso com um, converso com outro. Aí um outro descobriu que eu sou pastor, estava com problema com a namorada, já pediu oração, aconselhamento, tudo bem, mas a maioria não sabe. Aí, outro dia estava treinando, aí fui abordado por uma mulher, falou, eu estou lembrando de você não é o vizinho da minha tia? Falei, quem é a sua tia? Não, é a Beth que mora ali. Sim, aquele dia você estava lá na porta, brincando com a Xerri. Joia. Falei, e seu marido? Perguntei para ele, seu marido não treina? Não, ele prefere andar de bicicleta. Que legal, papapá. Aí outro dia estou lá treinando, aí vem um cara barbudão assim também, fala, vem cá, qual é o seu nome? Falei, Marcelo. Mas o que você é? Falei, discípulo de Jesus. Não, mas, eu entendi o que ele queria, né? Eu sou pastor. Tá, então é você. Outro dia eu estava fazendo sobrancelha, alguns homens fazem sobrancelha. Estava fazendo sobrancelha e a pessoa falou, a pessoa falou de você lá, que você, sua esposa, sempre assim, sempre é a esposa, né? Sua esposa é gente boa, tudo tal, papá, e aí eu falei, sou eu mesmo, eu moro ali, tudo tal. Agora, pensem, meus amados irmãos, se eu num contexto de academia, por algum motivo não desse um bom testemunho. Se eu flertasse com as meninas que treinam comigo. Se eu ficasse na roda dos escarnecedores. Se eu falasse besteiras. E não é porque eu sou pastor, não. Sou discípulo de Jesus. Como eu ajo e o que eu faço na escola do Benjamin, quando eu estou com seus diretores. Se eu falar uma coisa para eles,
Falar, olha, meus princípios e valores são esses. E depois eles perceberem, eu como pai do Benjamin, agindo de forma diferente, não é a minha imagem que vai por água abaixo, é o Evangelho. Percebam, até pessoas de liderança seguem outros líderes, seguem modelos. Olha Barnabé aí, Barnabé olhou o que o Pedrão estava fazendo, e o Pedrão fazendo aquilo, ele entrou, vou fazer também. Nós imitamos comportamentos das pessoas que estão ao nosso redor. E esse é um dos problemas de quem só vem na igreja no domingo ou tem pouco contato com o evangelho e com cristãos. Se nós absorvemos os comportamentos de quem está ao nosso redor, e se a maior parte das horas que nós temos numa semana, nós estamos com pessoas com comportamentos, princípios e valores longe do evangelho, é inevitável. Você vai bater a porta da sala pastoral pedindo aconselhamento porque você quer se divorciar do seu marido. Porque para você isso é normal. Por que para você isso é normal? Porque você assiste Netflix, novela, reportagens e se relaciona com pessoas que não têm valor nenhum do evangelho. É isso aí, né, pastor? Eu só quero o aval do Senhor. E se eu não der o pastor, você vai procurar o Sandro. Você quer um aval. Se o Sandro não der o aval, você vai procurar a esposa do pastor. E se a esposa do pastor não der o aval, você vai procurar um outro pastor de uma igreja, até que alguém auto-intitulado de Deus diga para você, você pode fazer o que você quer. Divórcio é só um exemplo, pode ser qualquer assunto. Você pode. Aí a pessoa vai falar, seguindo homens, a pessoa vai falar, joia, agora eu tenho aval. Então vou lá e tenho uma vida desgraçada depois. Desgraçada não é xingamento, tá, irmãos? Sem graça, sem a graça. Olha o que diz o verso 14. Quando vi que não estavam seguindo a vontade, a verdade, melhor dizendo, das boas novas, a verdade do evangelho. Vou fazer uma pergunta para você. O que você faz quando você percebe que alguém, ou alguma igreja, tá, está se afastando da verdade do evangelho? O que você faz? Pensa aí. Primeira coisa importante para a nossa reflexão aqui. Nós precisamos entender, conhecer muito bem a verdade do evangelho. Se você não conhecer muito bem a verdade, você não vai identificar o evangelho falso. É aquele exemplo clássico, né, de como que você identifica uma nota falsa. Os especialistas em notas, em moedas, eles não ficam estudando todas as notas falsas que surgem no mundo. Eles só estudam a verdadeira. Estudam, eles sabem todos os detalhes, coloca lá a lupa, coloca vários tipos de luzes. Eles são peritos, a palavra é essa, peritos na nota verdadeira. Quando aparece uma nota falsa, eles não precisam saber as características da nota falsa. Eles batem o olho e falam, opa, não está igual essa, é falsa. O evangelho é a mesma coisa. Nós só vamos identificar o que não é o evangelho quando nós soubermos muito bem o que é o evangelho. Para isso existe discipulado. Para isso nós nos reunimos em grupos pequenos, em momentos mais íntimos, que você pode falar, você pode perguntar, você pode xingar não. Você pode se abrir. E aí a gente fala, mas pastor, eu não entendo isso. E eu falo, eu também não entendo. Mas vamos tentar entender junto. E a gente entra no mesmo barco e a gente vai crescendo. Grave isso aqui que eu vou dizer para você, irmãos, para vocês. O evangelho é simples, mas nós somos religiosos. Nós usamos as máscaras da religião. Por isso que mesmo o evangelho sendo simples, nós precisamos estudar o evangelho todas as semanas. Eu tenho que lutar. Assim, é a máscara vindo para o meu rosto, e eu tenho que tirar. E a máscara volta para o meu rosto, e eu tenho que tirar. E ela volta. Perceba. Nós costumamos esquecer do evangelho. Nós costumamos nos desviar do evangelho. E aí você começa a achar que você tem que ser bom. Eu tenho que ser uma pessoa boa. Aí você começa a achar que você tem que ser perfeito. Não,
puxa vida, vacilei de novo. Vacilei com Deus. Vacilei com a minha esposa. Não, agora saí de forma. Vou entrar em forma. Tudo eu. Você não suporta. Você morre. Você pega uma úlcera, vira um câncer. Você destrói seu casamento, você destrói sua vida, você destrói sua comunhão sadia com Deus, porque você acha que é você. Não, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que agradar a Deus. Mas como que eu agrado a Deus? Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não! Como a gente teima em entender isso? Você não tem que agradar a Deus para você ser aceito por Deus. Você só precisa entender o Evangelho. Você não tem que ser aceito por Deus. Você já foi aceito por Deus. Isso é entender o Evangelho. O Evangelho é autêntico. Agora perceba, meus amados irmãos, eu já falei isso para vocês em outras oportunidades. Perguntas, quando você precisa confrontar alguém, se opor a alguém, são o caminho. Nós aprendemos com Paulo, aprendemos com Jesus, que a confrontação, quando for necessária, deve ser com perguntas, não com afirmações. Presbiterianos são mestres em afirmações. Não, porque eu vou falar. Não, você está errado. Não. Olha aí, verso 14. Se você que é judeu de nascimento vive como gentil e não como judeu, por que agora você obriga esses gentios a viverem como judeus? Agora, preste atenção na pergunta do apóstolo Paulo. A pergunta aponta para um princípio de vida. A pergunta não aponta para uma alteração do comportamento de Paulo. Quem já fez aconselhamento comigo, principalmente quando há um atrito entre irmãos, já ouviu de mim a seguinte expressão. A pessoa começa a falar do problema no casamento dela, problema com outro irmão, problema até com o pastor, às vezes. Vocês já ouviram de mim e do pastor Sandro frases do tipo: não me importa o problema em si, não me importa a situação em si, me importa o seu coração. O que está passando no seu coração que fez com que vocês chegassem a essa situação? E aí sempre o nosso desafio é, nós como pastores ou qualquer conselheiro, vamos juntos nos lembrar do que é o Evangelho. É isso. O que é um aconselhamento bíblico pastoral? É você sentar com uma pessoa, a pessoa está perdida, desanimada, sem fé, sem esperança, por diversos motivos. Você senta com ela, e eu sou um guru, eu sou um mestre da autoajuda, eu tenho a resposta para a vida da pessoa? Não. Eu sento com a pessoa e falo, vamos lembrar o que é o Evangelho? Vamos lembrar a graça, vamos lembrar o amor de Deus, vamos lembrar o cuidado dele na sua enfermidade, vamos entender os propósitos de Deus para o seu casamento, para a sua falta de emprego, vamos orar juntos. É isso. Perguntas que apontam para princípios. Esse é o jeito cristão. Essa frase de Tim Keller. Esse é o jeito cristão de se fazer oposição a alguém. Princípios. Se fosse esquematizar isso, irmãos, qual é o nosso problema? O problema do ser humano. Alguém arrisca? Começa com P, termina com do. O problema do ser humano é o pecado. Qual a origem do nosso problema? Nos esquecermos do Evangelho. Não estou falando a origem de quando ele começou, não, lá no Éden, isso é verdade. Estou falando assim, eu peco todos os dias. Tá, qual a origem do meu... Por que eu peco todos os dias? Porque eu esqueço do Evangelho. Ué, pastor, mas o senhor não tem que fazer nada? Mas é só se lembrar do que Deus faz, não do que você tem que fazer. E como que a gente lembra do Evangelho? Lendo a palavra, tendo comunhão uns com os outros, se colocando, se prostrando diante de Deus. Paulo estava dizendo para Pedro o seguinte, Pedro, presta atenção nisso aqui. Pedro, você não precisa da aprovação desses caras. Pedro, por que você está fazendo isso?
Pedro, você não precisa da aprovação desses homens. Você já tem a aprovação de Jesus. É isso que Paulo quis dizer para Pedro. É isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Paulo não chegou para Pedro e falou: você está errado. Você está agindo, o seu comportamento não devia ser assim. Não. Perceba o que Paulo faz aqui. Nós costumamos fazer isso. A gente chega para uma pessoa e fala: você poderia fazer, você não iria fazer isso que está fazendo se você fosse uma pessoa comprometida com Deus. Perceberam a diferença? Qual é o recado que a gente está passando para a pessoa? Você não é comprometido com Deus como eu sou. Se você fosse, você não estaria passando por isso. O foco de Paulo não é ele, nem o comportamento de Pedro. O foco de Paulo é o Evangelho. Fez com que Pedro tirasse as suas máscaras, tirasse a sua religiosidade. Isso acontece ou quando nós não entendemos o Evangelho, ou quando nós entendemos, mas esquecemos do Evangelho nas nossas vidas. Quando nós entendemos o Evangelho, nós entendemos que não importa se uma pessoa é judeu ou gentil por nascimento. É isso que apresenta o verso 15. Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. Aqui, para você entender, é o seguinte, vou ser bem objetivo. Ambos são pecadores, judeu e gentil. Ao mesmo tempo, ambos não são pecadores. Em que sentido dessa última afirmação? No sentido de ser pecador simplesmente por ser judeu ou simplesmente por ser gentil. Entenderam o que eu quis dizer? Os dois são pecadores porque todo ser humano é pecador. Mas um não é pecador por causa da sua etnia, por causa da sua raça, por causa da sua origem. Não, todo mundo é pecador. Agora, se for analisar a etnia, então ninguém é pecador. Esse é o argumento de Paulo. Nessa frase é isso que ele quer dizer. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Por isso, não é a nossa obediência a algum ritual que nos salva. Não é pela obediência da lei. Por exemplo, eu tenho que comer, ou melhor, eu só posso comer com os judeus, eu não posso comer com os gentios. Não! Isso é o argumento de Paulo. No entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos que em Cristo Jesus, e cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, não porque obedecemos à lei. Ele sempre volta a esse argumento. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Pedrão, você esqueceu, Pedrão, que a gente não vive mais essa? Que a gente está livre em Cristo? Agora, tire o foco de Pedro, coloque o foco em você. Nós não somos justos, nem judeus, nem gentios. Nós fomos, todos nós, todos vocês que estão aqui, incluindo a mim, e todos que estão ouvindo esse áudio, sei lá quando, sei lá onde. Todos nós, sem exceção, nós fomos declarados justos. Nós nos tornamos aceitáveis por Deus para ter comunhão com Deus. Então, fomos declarados por quem? Já disse, por Deus. Como? Pela obra de Cristo na cruz. Daí vem essa palavra, justos pela fé. Ou em outras versões, justificados pela fé. De forma mais simples, você foi condenado. Sua condenação é eterna. Você não cumpriu o tempo de condenação. Você não pagou a fiança. Aparece outra pessoa e faz isso por você. Essa pessoa paga o preço. Essa pessoa sofre a condenação no seu lugar. Essa pessoa chega a morrer por você. Por que, pastor, alguém fez isso por mim? Por amor. Só o amor move o coração de um ser, ainda que seja divino, a fazer algo assim. Nós éramos
injustos diante de Deus. E sabe o que acontece quando você se percebe injusto diante de Deus? Você vai ficar a sua vida inteira tentando ser justo. Como? Por meio da lei. Por meio das obras. Eu vou fazer isso para agradar a Deus. Eu sei que eu sou injusto, mas eu preciso me tornar justo. Eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer algo. Eu tenho que ir lá. Eu vou conseguir. E você não consegue. É isso que Paulo está falando. Nós fomos tornados justos diante do Pai. J.A. Packer diz o seguinte: justificar é o ato do juiz que pronuncia uma sentença oposta à condenação. Então, justificação pela fé, justificar é oposto a condenar. O juiz pode justificar ou condenar. Tornar justo o injusto ou condenar o injusto. Nós fomos justificados. Imagine, deixa eu dar um outro exemplo. Imagine que você foi sequestrado. E você estava lá no cativeiro. Sequestraram, foi para o cativeiro. Você, nem sua família, tinham dinheiro para pagar a fiança lá. Não é fiança que fala, né? O que eles queriam, o sequestro. Você ia morrer em poucas horas, porque sua família não tinha dinheiro para pagar. Os sequestradores falaram que você ia morrer. Aí alguém aparece lá no local do cativeiro, mata os seus sequestradores e salva a sua vida. A partir daquele instante, você sente que tem uma dívida de gratidão pelo resto da sua vida com aquela pessoa. E você passa a viver para agradar essa pessoa. Não tem nada que essa pessoa na vida vai te pedir e você vai dizer não, porque se não fosse essa pessoa, eu não estaria vivo. E mais, você nunca vai se esquecer disso. Não vai ter um momento da sua vida assim que você vai se esquecer quem foi essa pessoa e o que ela fez. É impossível. Você vai lembrar para o resto da sua vida. Aí eu te faço uma pergunta nessa ilustração. Você passa a viver assim em relação a essa pessoa, né? Uma dívida de gratidão, né? Sempre se lembrando dela. Você passa a viver assim para que essa pessoa te salve ou porque ela já te salvou? É óbvio. Mas tem gente que a pessoa já salvou. E você fala, não, eu vou agradar essa pessoa, vou fazer tudo que essa pessoa quiser, ele vai ser o guia da minha vida. Por que você faz isso? Não, porque ele vai me salvar. Ele já te salvou, meu amigo. Só faz sentido você seguir os seus conselhos, as suas orientações, como resposta a algo que ele já fez. Meus amados irmãos, quando nós entendermos isso, nós vamos entender a relação que há entre tentar se relacionar com Deus pelas obras ou nos relacionarmos com Deus com base na graça. Se você tentar se relacionar com Deus de forma forçada, não adianta, é religiosidade. Deus conhece o seu coração, Deus sabe, não vai funcionar. Nós cantamos e lemos o texto de João, em espírito e em verdade, venham me adorar. Tira essa máscara, Deus está dizendo. E o verso 17 diz, mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Buscar a justiça, lembra do juiz? A justiça. Buscar a justiça por meio de Cristo, Ele nos torna justo, né? Deus por meio dele nos torna justo, não nos torna culpados de abandonar a lei. Pedro, eu vou explicar isso melhor. Pedro parecia sentir culpado de abandonar os seus ritos. Às vezes nós estamos tão acostumados com alguns ritos religiosos nossos, que a gente se sente culpado. Ai, pastor, mas por que eu tenho que parar com isso? Todos nós, incluindo a mim, temos muita dificuldade em abandonar as nossas máscaras da religião. Exemplo disso, a dificuldade que
todos os líderes encontram de revitalizar uma igreja. Revitalizar uma igreja é uma igreja que está fraca, quase morrendo, trazer a vida novamente. Deus é que faz isso, não são homens. E a grande dificuldade que os homens, os líderes encontram para revitalizar uma igreja é isso. Ah, não, eu não quero abandonar, não quero, ah, não, então eu vou para outra igreja. Ah, então também eu fico, mas eu fico emburrado. Nós, repito, incluindo a mim mesmo, temos muita dificuldade em tirar as nossas máscaras. Por isso que no verso 18, Paulo diz, se pois reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Em outras palavras, não faz sentido nós reconstruirmos em nossas vidas manias, hábitos, coisas que nós já abandonamos porque nós entendemos o Evangelho. Nós entendemos que com Jesus nada disso é necessário. Não faz sentido eu voltar a essas práticas. Não faz sentido um escravo que ganhou liberdade desejar voltar a ser escravo. Ou faz? Não faz. Agora, o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu tinha uma lei na minha vida. Era a lei da religião. E Paulo sabe do que ele está falando. É a lei dos meus esforços. É a lei dos meus méritos. Deixa comigo, eu vou conseguir agradar a Deus, eu vou conseguir. Paulo está dizendo, agora eu tenho uma outra lei. Não é mais a lei da religião, é a lei da liberdade em Cristo. Agora, essa outra lei que agora eu tenho, da liberdade em Cristo, ela tem regras também. Toda lei tem regras. A lei da liberdade também tem. Por exemplo, regra número 1, confiar somente no Senhor. Não em mim. Não no meu dinheiro. Não na minha capacidade. Não no meu esforço. Confiar somente no Senhor. Regra número 2, eu não preciso me sacrificar para ter comunhão com Deus. Se eu abracei essa lei, eu já tenho comunhão com Deus. Não preciso me esforçar para ter. No sentido de salvação, tá, irmãos? No sentido de ser aceito. Agora, perceba uma coisa, e essa é a tese de Paulo nesse verso. Entre as regras dessa nova lei está a proibição de voltar para a lei antiga. Se eu aceitei a lei da liberdade em Cristo, eu não posso voltar para a lei da religiosidade. E muito menos misturar as duas, que é o que estavam tentando fazer ali, no contexto da região da Galácia. Isso, voltar a praticar as leis, as regras, os rituais da outra lei, da lei da religião, seria uma violação. E eu mesmo faria de mim um transgressor. É isso que o verso 18 quer dizer. Para nós concluirmos, irmãos, usar máscaras não dá certo. Mais cedo ou mais tarde, eu serei condenado pelas máscaras que eu uso. Verso número 19. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me... Leiam para vocês acordarem. Ela me condenou. E Paulo sabia exatamente o que ele estava falando por experiência própria. Experiência de uma vida inteira tentando fazer tudo para agradar a Deus por meio da religião judaica. Até perseguir os cristãos. Matar os cristãos. Paulo sabia do que estava dizendo. Como ter vida plena? Como compreender o Evangelho sem as máscaras da religião? Verso 19. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só uma observação aqui, a gente vai ver em detalhes do discipulado. Morri para a lei, no sentido de a lei como meio de salvação, tá, irmãos? Mas a lei ainda traz princípios para as nossas vidas. O que Paulo quer dizer é, como meio de salvação eu morri para a lei.
Agora, meus amados irmãos, entender o que esses versos significam é aprender o caminho para ter uma vida plena, uma vida satisfeita, uma vida feliz. Deixa eu falar uma coisinha. A verdade do Evangelho, ela está em oposição aos pressupostos do mundo. Vou repetir. Paulo está falando de verdade do Evangelho. Essa verdade, ela está em oposição, ela é oposta à grande maioria dos pressupostos do mundo. Em todos os tempos, em todas as eras, e nós vivemos uma era em que isso está intensificado. A sociedade, ela tem uma agenda sexual, que é uma agenda diferente do pressuposto do Evangelho. Tem uma agenda de gênero, que é diferente dos pressupostos do Evangelho. Tem uma agenda de pedofilia, porque nós estamos caminhando à aprovação da pedofilia, se nós continuarmos nesse caminho. E eu estou falando dos acontecimentos, exposições de arte e tudo que vocês têm acompanhado. Na nossa ordem de culto de hoje tem uma palavra do reverendo Hernandes sobre este tema. A nossa sociedade tem uma agenda financeira. Dinheiro é o mamon, eu vou adorar o dinheiro, eu vou dedicar a minha vida a ter dinheiro. É uma agenda diferente. Eu preciso ter o carro Y, porque eu tendo o carro Y, eu vou chegar num restaurante com o meu carro, e quem olhar eu saindo do meu carro, porque ele tem uma estrelinha lá na ponta, eles vão perceber que eu estou num nível acima do deles. Eu vou comprar aquela camisa que tem um jacarezinho, porque quem me vê com aquela camisa com jacarezinho vai falar, opa, esse cara, ele é melhor do que eu, porque eu não consigo comprar essa camisa do jacarezinho. Eu estou perdido se alguém estiver usando uma camisa dessa marca hoje. Não se sinta ofendido, é só um exemplo. Eu tenho calça dessa marca, não tem problema, é só um exemplo, tá? Gente, o nosso problema é que nós adotamos várias dessas agendas da sociedade. Quem tá esse burburinho aí porque eu falei da calça? Eu tenho porque eu comprei no Outlet com 20% do valor dela numa loja comum, tá? Olha só, todas as minhas roupas eu compro em Outlet, não pago caro em roupa. Olha só. Presta atenção, nós adotamos essas agendas, esses pressupostos da sociedade. Não tem como não adotar, a gente vive na sociedade. Agora, vida cristã plena é um contínuo processo de realinhamento. É isso é o que eu tenho de mais importante para te dizer hoje, nesse momento da nossa série. Nossa dificuldade é achar, eu batizei, eu fiz profissão de fé, eu já caminho na igreja, eu já dei até aula, então eu não posso errar, eu tenho... Claro que pode. Para você atingir a vida plena, você precisa entender que todas as semanas, quiçá todos os dias, você vai se realinhar, e realinhar, e realinhar. Realinhar com o quê? Com o Evangelho. Porque os pressupostos do que eu vejo na internet estão distantes do Evangelho. Porque os pressupostos das pessoas que eu converso na rua estão distantes do Evangelho. Então eu preciso voltar a minha mente, voltar o meu coração para o Evangelho e realinhar o mundo que eu vivo com o Evangelho. Tem gente que entra em crise, tem gente que se afasta da igreja porque teve uma semana, um mês, 3 meses maravilhoso na presença de Deus e vinha no discipulado e fazia devocional todos os dias e fazia tarefa missional. Aí aconteceu alguma coisa, a pessoa se afastou e a pessoa começa a achar, eu sou um pecador mesmo, eu sou ingrato com Deus, eu não mereço esse evangelho, e se afasta, e se afasta, e se afasta, e se perde. O Evangelho, para você atingir a vida plena em Cristo, só é possível em Cristo. É um processo de realinhamento contínuo, vai levar a sua vida toda. É você colocar tudo em conformidade com o Evangelho. Não desista! Você terá altos e baixos. Tadinho, assustei ele. Você terá altos e baixos.
faz parte. Porque nós estamos falando de quem? De um apóstolo que era a coluna da igreja, vacilando. E um outro apóstolo que também tinha os seus pecados, realinhando a vida de Pedro ao Evangelho. Fala, Pedrão, isso aí que você está fazendo não faz sentido. Você esqueceu o que é o Evangelho? E Deus está falando para mim, Marcelão, o que você anda fazendo na sua vida não faz sentido. Você esqueceu o que é o Evangelho? Seu Eurípides, Dirceu, Lúcia, Vitor, Sandro, todos nós. Deus faz isso nas nossas vidas. O que eu preciso entender então? Que a minha vida não mais me pertence. Eu fui crucificado naquela cruz junto com Cristo. Eu fui morto com Cristo. E hoje eu só estou vivo porque Jesus me deu vida novamente. Mas essa vida não é mais minha. A minha vida agora pertence a Cristo. Qual a implicação mais séria disso? Eu não posso mais fazer o que eu quiser da minha vida. Eu faço o que eu quero da minha vida. O discípulo não. O discípulo faz o que Jesus quer para a vida dele, porque Jesus comprou a sua vida naquela cruz. E, meus irmãos, algo que é poderoso para nós refletirmos é, quando eu estiver sendo tentado a pecar, a tentação vem forte, eu quero pecar, eu desejo aquilo, é esse pensamento que fará toda a diferença, não a minha capacidade em resistir ao pecado. Que pensamento? Lembrar da graça, lembrar que eu morri na cruz e que Cristo me deu vida. Como que isso se dá na prática? Verso 20. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meu corpo é terreno, mas a minha vida é movida pela fé no Filho de Deus. Ele me amou e eu teimo em não amá-lo. Ele se entregou por mim. Não há maior prova de amor possível. Egoísmo zero de Jesus. Jesus é o nosso oposto. Jesus é a nossa antítese. Eu não faria isso por Jesus. Ele me amou. Ele se entregou por mim. Só quando eu me vejo amado, quando eu me vejo santo, santificado por Cristo, é que eu tenho poder mesmo, Deus me dá poder, para eu me arrepender, com alegria eu me arrependo. Me dá o poder para eu vencer os meus medos, como Pedro teve que vencer os seus medos. E Deus me dá poder para eu obedecer a tudo que Deus orienta para a minha vida. Perceberam? Se diante da tentação eu achar, não, eu consigo, você não consegue. Você precisa lembrar do Evangelho, e aí nós chegamos à última parte. Você poderia perguntar assim, a última parte do texto, né? Só para concluirmos. Mas pastor, isso tudo não é muito sem sentido? Parece sem sentido. Concordo com quem diz isso. Porque tudo ao nosso redor, tudo no mundo, na vida, gira em torno do mérito e do esforço. Você tem que fazer por merecer. Por isso que o Evangelho não faz sentido nas nossas mentes. Mas a graça não é sem sentido. É isso que Paulo termina aí no verso 21. Não considero a graça de Deus algo sem sentido. Ele vai explicar. Pois, se a obediência à lei nos tornasse injustos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Por que não haveria necessidade alguma de Cristo morrer? Porque se nós tivéssemos resolvido os nossos problemas pela obediência à lei, então Deus não precisaria enviar Jesus. Entenderam o argumento do apóstolo? Por que o Evangelho passa a fazer sentido então? Aquilo que soa sem sentido, passa a fazer sentido. Quando eu percebo que, tentando resolver os meus problemas pelos meus méritos, pelos meus esforços, eu não consigo. E eu não estou falando de problemas do dia a dia, não. Isso também. Mas estou falando principalmente do problema eterno. Nosso relacionamento com Deus é eterno. Eu não consigo resolver.
Então, foi necessário Cristo morrer. E é por isso que nós estamos diante dessa mesa. A graça de Deus faz todo sentido, porque ela foi e é extremamente necessária. Nós não temos outra solução para as nossas vidas.